Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é uma alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos mais uma vez. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso querido pastor Ananias. A gente não pode deixar de falar sobre isso, que Deus tem usado para nos chamar para mais perto de Deus através da oração. Glória a Deus. Isso tem nos feito muito bem e nós temos certeza que os nossos dias serão melhores se nós realmente buscar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler um versículo no livro de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que um dia eu estava com o meu pastor, o nosso pastor Ananias, em uma certa localidade, em uma das nossas congregações, e ele leu em Lucas 18, e ele falou algo que ficou no meu coração, e eu quero aqui nessa noite ler essa mesma passagem bíblica, 18 de Lucas, o capítulo 18, versículo 1, onde diz assim: E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Glória a Deus. Eu me lembro que o pastor falava na sua pregação que nós não temos que exigir de Deus, dando para Ele datas, dias, para que Ele nos responda a nossa oração. Ele dizia que nós estamos num dever de orar. E, na verdade, a gente hoje vê durante as nossas, por onde temos passado, que as pessoas têm desistido da igreja, têm desistido de buscar, têm desistido de orar, porque aprenderam que a gente tem que exigir de Deus, que Ele tem que nos dar na data que nós queremos. E nós aprendemos com essa palavra que não, nós estamos num dever de orar, orar sempre. Ainda diz a Bíblia, orar sem cessar. Em todo tempo, nós devemos buscar ao Senhor, mesmo quando nós estamos alegres, mesmo quando nós estamos tristes, mesmo quando nós estamos com muita bonância, mesmo quando nós estamos com necessidades, nós devemos orar ao Senhor. Eu me lembro de uma senhora que ela passava diante da casa que eu morava, passava 6 horas da manhã, daqui a 5 minutos ela voltava para casa, vindo da padaria. 8 horas ela passava, um pouco antes das 8, passava indo para a igreja orar. 10 horas ela voltava. Meio-dia e 15, ela passava de novo de frente da casa, indo para a oração que começava logo mais. 4 da tarde ela voltava para casa. 6h30 aproximadamente ela passava voltando para a igreja. E um dia eu perguntei para ela, eu não sabia porque ela passava tantas vezes ali de frente de casa, e eu perguntei para ela, ela começou a contar para mim: olha, eu tenho uma pessoa em casa que é desenganada pela medicina, e nós temos recurso para
se fosse o caso de curar, nós teríamos como, mas está desenganada. Eu vou pela manhã, faço tudo o que é para fazer, vou para a igreja orar, e à noite estou no culto, buscando a Deus. Eu sou alegre, eu sou salva, mas buscando a Deus para que cure a pessoa que está em casa enferma. E nós então começamos a ajudar a irmã a orar. E uma certa feita, depois de alguns meses, ela voltando da igreja, nós perguntamos a ela: e aí, minha irmã, como é que está a pessoa que está enferma, desenganada? Ela disse: não, eu não tenho mais ninguém em casa enferma ou desenganado. Jesus curou o meu esposo. As orações surtiu efeito. Eu buscava, quando tinha tudo em casa, eu buscava. Nunca exigi de Deus a data para poder abençoar o meu esposo. Mas o Senhor, no tempo dele, quis curar o meu esposo. E a gente vê, meus amados, a seguir nessa passagem bíblica, que a mulher que, na verdade, perseguiu ali, através das suas petições, aquele juiz, a seguir a leitura, louvado seja Deus, ela não desistiu de buscar ao Senhor. Por mais que ele lhe fazia cara feia, lhe dizia não, mas ela não desistiu de buscar, de acreditar que aquele homem a qualquer momento poderia estar dando para ela uma ajuda, ajudando a resolver o seu problema. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus amados, que para nós orar, quando o pastor nos convoca a oração, é uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ela venceu. A Bíblia diz que ela avançou enquanto pôde, porque era uma igreja que vivia em unanimidade, chegava juntos, orava ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor salvava aqueles que havia de salvar, e ainda havia alegria no coração dos apóstolos, porque todos chegavam juntos para a oração. Nós começamos a ler a palavra do Senhor em Atos capítulo 3, a gente observa lá, quando Pedro e João chegando ali para a oração às 3 horas da tarde. Louvado seja Deus. A Bíblia disse que eles, entrando naquele templo, a Bíblia diz que eles tiveram graça para poder orar e o Senhor curar aquela pessoa que estava ali, aguardando a cura, aguardando a esmola e quem sabe a cura. E diz a Bíblia que o Senhor quis usar a vida dos santos dele para poder acontecer a cura. Para isso, meus irmãos, nós precisamos despertar a cada dia a voltar à oração. Aleluia! Eu me lembro, queridos irmãos, que quando eu iniciei a minha fé, o Senhor me chamou para a salvação, que nós estávamos na igreja, na rua Santa Catarina, aqui no centro da cidade. O trabalho que nós tínhamos ali era um trabalho em um salão. Mas o missionário que ganhou uma grande parte dos irmãos do meu tempo para Jesus, ele ponhava a igreja para orar. A igreja orava durante horas do dia, ele tinha aquele relógio de oração, ele ponhava uma escala de pessoas para buscar ao Senhor. E nós buscava, Jesus batizava com o Espírito Santo, e quando tinha vigília, meus irmãos, nós íamos para lá 7 da noite, e nós saíamos 9 da manhã do outro dia. A igreja lotada, cheia de pessoas, orando, buscando a presença do Senhor. E quando entrava pessoas problemáticas na igreja, saíam libertadas pelo poder da oração, que os crentes oravam ali, naquele simples salão. Nós lembramos que vinha pessoas do Curral de Vara, vinha pessoas da região de Candiba, da região de Mutantes, vinha em cima de picape, em cima de C10, sabe, dia ou de noite, vinha porque sabia que ali estava acontecendo oração, e Jesus estava curando, e estava libertando, e estava salvando naquela localidade, e a notícia espalhou para todo canto, e nós
fomos salvos ali através das orações. Nós temos irmãos aqui na igreja, presbítero aqui, que foram libertos ali naquela casa de oração, onde a igreja era incentivada a orar ao Senhor. Quando chegou o comentário aqui nessa passagem de Atos 3, aos ouvidos das pessoas, elas também, procuraram agora aproximar dos servos do Senhor, porque algo estava acontecendo e eles queriam também serem beneficiados. Nós recebemos na nossa igreja do núcleo, depois que fizemos uma certa propaganda, alguns irmãos que não faz parte da igreja, para poder receber a oração de domingo para cá. Os irmãos começaram a espalhar de boca a boca a informação que nós estávamos orando, e eles então estão indo lá, fazendo a campanha conosco, e no final do culto nós estamos ajudando, orando por eles, e eles pedem também a unção com azeite. Meus irmãos, eu me lembro, queridos, que nós antigamente valorizávamos muito a oração. Nós valorizávamos a oração do pastor, do presbítero, das irmãs do ciclo de oração. A gente não procurava todos os dias ir para o médico, não. Alguém adoecia em casa, nós chamava o presbítero, nós chamava o pastor quando pudesse. Nós orava antes de Jesus manifestar que não ia curar, a gente não saía. Só quando nós recebíamos uma certa manifestação que a gente devia ir para o médico. Mas enquanto o Senhor não curasse, nós não desistíamos. Nós estamos no dever de orar e esperar Deus agir através da nossa fé. Nós ouvimos o nosso irmão Jonadab recentemente ensinando para nós que Jesus, ele antes de resolver os nossos problemas, antes de ver e solucionar os nossos problemas, ele primeiro quer ver a nossa fé. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar que a oração, nessas últimas semanas de cada mês, vai fazer coisas grandes acontecer. E nós devemos querer influenciar os outros para que faça parte conosco desse trabalho de oração. Eu me lembro um dia que nós ensinamos na igreja de Matina, lá na rua Riacho Santana, sobre o valor da oração. Isso numa terça-feira. E quando foi na quarta-feira, à noite, na quarta para quinta, por volta de 1 a 2 horas da manhã, acionaram a campainha de casa, e quando nós abrimos a janela que dava acesso ali à grade do muro ali da nossa casa, estava uma senhora por nome Luzia, muito conhecida de quem frequentava ali Matina. E ela dizia: pastor, pelo amor de Deus, Maria infartou. E o senhor pregou ontem que a oração cura, eu estava aí. Eu vim chamar o Senhor para que vá em casa, para não deixar minha irmã morrer. E eu saí, eu e minha esposa, rapidamente, disse para ela: vai andando, que nós vamos chegar lá daqui a 2 minutos. E quando nós chegamos, na verdade, Maria estava no chão, com muita dor no peito, com as 2 mãos seguras e morrendo, na verdade. E nós oramos pela Maria. E disse: olha, a oração cura, a oração liberta. E nós vamos orar. Se você creu, você veio buscar, pedir oração, nós vamos orar e a Maria vai ser curada. Se daqui a 10 minutos o Senhor Jesus não curar, nós vamos chamar Jacó para que leve ela em Igaporã. Louvado seja o nome do Senhor. E nós oramos, ficamos ali esperando o que ia acontecer com Maria. Com 9 minutos, Maria deu um gemido bastante forte, e nós pensávamos que ela havia morrido. Ela levantou e abraçou a irmã,
e abraçou nós e agradeceu, porque as nossas orações surtiu efeito. Ela valorizou a oração, mandando buscar a minha pessoa para estar orando. Passou-se alguns dias, a irmã Leonídia, estou falando o nome porque é mãe do pastor Eduardo, ela manda um bilhete para mim, que a irmã dela, uma sobrinha dela, desculpa, que era muda, pediu que a gente fôssemos lá orar. E a gente foi lá orar, meus irmãos, porque nós estávamos pregando que a oração da fé salva o doente, cura o doente, e que a oração tem poder quando nós oramos. Inclusive eu vi uma frase um dia numa igreja assim: a oração resolve as coisas quando nós oramos. E nós então fomos lá para a roça orar pela moça que não falava, para a moça que não, não falava. E nós chegamos ali, oramos por ela, fomos embora. Não aconteceu nada, pastor Mauro, naquele momento. A gente foi para casa. Passou 3 dias depois, a mesma moça que não falava apareceu lá, bateu no portão, nós abrimos a porta para ela, e ela falando normalmente, para a glória de Deus, aquela moça foi curada. Aleluia! Sabe, quando nós oramos crendo, o Senhor faz aquilo que ninguém mais faz. Então, nós vamos chegar à oração, vamos aumentar o nosso tempo de oração, vamos buscar, vamos suplicar, na angústia, na alegria, na tristeza. A Bíblia diz no Salmo 120, que Davi disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor continue nos ouvindo, nos respondendo, mas que nós não venhamos cobrar dele, sabe? Quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós obedecemos a sua vontade, as promessas do Senhor acontecem nas nossas vidas. É isso que nós acabamos de estudar nas lições do ano passado. As duas condições, a incondicional e a condicional. A condicional é essa, que nós devemos obedecer, orar, esperar, acreditar que o Senhor, Ele pode, na hora que Ele quiser, nos abençoar, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas para conosco. Então vamos continuar orando, vamos continuar buscando, vamos incentivar aqueles que estão sem força para orar, vamos incentivá-los para que venham para a oração. Deus abençoe. No nome de Jesus, aos amados irmãos, ao pastor, que Deus abençoe. Eu não sou, tipo os irmãos que têm uma certa condição de pregar, mas a pregação que eu já ouvi, que já aprendi, tem me sustentado e tem me ensinado a orar ao Senhor. Deus abençoe. Pai querido que estás nos céus, eu quero mais uma vez te agradecer, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui orando. Ó Pai querido, obrigado por esta convocação, ó Pai amado, essa revelação que o Senhor trouxe a nós, ó Pai, para orarmos, Pai. Meu Deus, que o Senhor continue nos dando graça para continuar te buscando. Que os enfermos sejam curados, Senhor. Que os problemáticos sejam libertos, Senhor. Pai, que salvação continue acontecendo, meu Pai. Meu Deus, abençoe a todos nós. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus.